96%. Este é o índice territorial exato coberto por desertos intransponíveis que confinam a população do Egito há milênios. 95 milhões de habitantes permanecem historicamente restritos às margens estreitas do rio Nilo, limitados pela aridez extrema que cerca o vale. Mas por que uma nação moderna decidiria desafiar a geografia natural construindo um curso de água artificial em meio ao deserto? À primeira vista, a ideia de mover volumes oceânicos de água contra a gravidade parece impossível, mas na prática, o projeto do novo delta utiliza uma rede de canais de concreto tão vastos que se assemelham a rios naturais. A solução técnica reside no redirecionamento e tratamento de recursos hídricos para irrigar solos que nunca conheceram a agricultura. Dezenas de milhões de litros de água são extraídos e impulsionados através de estações de bombeamento colossais com potência industrial sem precedentes. O processo está apenas ganhando velocidade. O equipamento gradualmente direciona o fluxo por estruturas de concreto armado que cortam as dunas escaldantes, vencendo a resistência do terreno arenoso. Pode-se notar como o nível da água se estabiliza nos canais, enquanto a infraestrutura avança por territórios antes considerados inúteis para a sobrevivência humana. Engenheiros e operadores coordenam o funcionamento de bombas de alta capacidade para garantir que o líquido alcance as zonas de cultivo planejadas no deserto. Tudo só se complica com as temperaturas extremas que podem comprometer a integridade das estruturas de transporte. Vê-se como os canais se estendem por quilômetros, mantendo uma inclinação calculada com precisão milimétrica para que o fluxo ocorra de forma constante. O sistema foi projetado para operar continuamente sob as condições mais severas do planeta, estabelecendo uma nova fronteira para a engenharia hidráulica contemporânea. O projeto do novo delta integra tecnologia de monitoramento de fluxo para gerenciar cada metro cúbico que atravessa as planícies desérticas. Nesta etapa, não termina o desafio, pois a manutenção da pressão nas estações de bombeamento exige um consumo energético rigorosamente controlado. A câmera desliza ao longo das paredes de contenção, onde a água tratada flui silenciosamente em direção às novas terras agrícolas. Este complexo sistema de transporte hídrico permite a expansão da área habitável, aliviando a densidade populacional histórica acumulada ao longo das margens do Nilo. A operação deste rio artificial transforma a paisagem estéril em um polo de produção de alimentos através de um planejamento logístico rigoroso. Transição para o próximo nível. O controle técnico sobre a evaporação e a infiltração garante que a eficiência da distribuição alcance os níveis necessários para sustentar as plantações. O material hídrico atinge as áreas de destino, finalizando sua jornada técnica através do concreto e do calor. O fluxo fundido de recursos segue adiante pela cadeia de irrigação, estabelecendo a base para o desenvolvimento da região. 110 milhões de pessoas. Esta é a escala da população que hoje ocupa uma das áreas habitáveis mais restritas do planeta Terra. Quase a totalidade desse contingente humano está comprimida em uma faixa estreita de terra ao longo das margens do rio Nilo, o que representa menos de 5% da área total do território nacional egípcio. Por que uma nação tão vasta mantém sua população confinada em um espaço tão reduzido? À primeira vista, a geografia parece imutável, mas a resposta reside na presença implacável do deserto do Saara, que cobre a quase totalidade do restante do país com areia e rocha estéril. A escassez de terras aráveis torna-se perigosa à medida que a demografia continua a expandir sem pausas. Mas isso é apenas o começo. 10 bilhões de dólares americanos foram destinados pelo governo egípcio no ano de 2021 para iniciar uma resposta sem precedentes históricos. O projeto Novo Delta surge como um plano de desenvolvimento massivo, focado em infraestrutura hídrica de alta complexidade. Pode-se notar como o equipamento gradualmente rasga a superfície do deserto para a instalação de centenas de quilômetros de canais artificiais. O processo está apenas ganhando velocidade. A construção abrange a gigantesca estação de bombeamento El Hammam, projetada para impulsionar volumes massivos de água através de elevações topográficas desafiadoras. Vê-se como o canal principal,
se estende por mais de 170 quilômetros através das dunas, formando uma artéria artificial de concreto e aço. A rede não se limita a essa via principal, ramificando-se em canais de distribuição secundários e uma malha densa de tubulações subterrâneas que protegem o recurso da evaporação extrema. Reservatórios estratégicos são posicionados ao longo da rota para garantir a estabilidade do fluxo hídrico em diferentes altitudes. Tudo só se complica com a integração de um sistema de gestão inteligente, onde sensores eletrônicos e monitoramento via satélite controlam cada metro cúbico de água em tempo real. Parece óbvio que o objetivo seja apenas a irrigação agrícola, mas na prática, o projeto visa uma redistribuição demográfica completa para aliviar o Vale do Nilo original. A meta estabelecida busca garantir a segurança alimentar a longo prazo para o século XXI, criando condições para a vida em áreas antes consideradas inabitáveis. Transição para o próximo nível. A engenharia civil e a tecnologia de gestão hídrica trabalham em sincronia para converter as areias brancas em zonas de produção e habitação permanente. O fluxo artificial segue adiante pela cadeia de infraestrutura, consolidando a nova fronteira econômica do deserto. 114 quilômetros de extensão. Essa é a medida exata do rio artificial que começou a ser esculpido no deserto em 2021 como parte do projeto Nile Delta. Por que mobilizar uma estrutura tão colossal em meio ao vazio árido entre o baixo curso do Nilo e as planícies desérticas? O objetivo central é o transporte de recursos hídricos para regiões secas, exigindo que o governo egípcio convocasse mais de 12 mil trabalhadores e centenas de máquinas pesadas para uma operação ininterrupta. A logística foi estruturada como um canteiro de obras móvel de escala monumental, onde comboios de caminhões e escavadeiras operavam 24 horas por dia para cumprir os cronogramas rigorosos. Mas isso é apenas o começo. Pode-se notar como as escavadeiras e os tratores de esteira se posicionavam em fileiras quilométricas para enfrentar o terreno instável das areias movediças. O equipamento gradualmente nivelava dunas e cortava cristas elevadas, redistribuindo o material para as depressões geográficas. O processo está apenas ganhando velocidade. À primeira vista, a movimentação de terra parece uma tarefa bruta de força mecânica, mas na prática exige um controle milimétrico para evitar qualquer risco de subsidência sob o peso das máquinas de construção. Engenheiros de agrimensura monitoravam cada inclinação e elevação com supervisão estrita, enquanto sistemas de transporte removiam o excesso de areia e rolos compactadores comprimiam a camada superficial para criar uma fundação confiável. Centenas de escavadeiras e caminhões iniciaram a modelagem do leito do rio após 60 dias de estabilização do solo arenoso. O canal foi projetado com uma seção transversal em formato de U, apresentando uma largura de base de 150 pés e uma profundidade média de 23 pés. Vê-se como a geometria do canal permite que a água flua naturalmente, utilizando apenas a força da gravidade para eliminar a necessidade de sistemas de bombeamento complexos. Tudo só se complica. Cerca de 70 mil toneladas de solo e areia eram removidas diariamente ao longo do corredor de construção, que se estendia por quase 250 milhas, em direção às novas fronteiras agrícolas do Egito. Mais de 1.200 especialistas, entre engenheiros e operadores, trabalhavam em turnos rotativos sob um calor que frequentemente excedia 115 graus Fahrenheit. A precisão exigida era de apenas 1 polegada de inclinação longitudinal a cada 100 pés de distância, uma tolerância técnica quase imperceptível em uma estrutura de centenas de milhas. Equipes de topografia verificavam as elevações com equipamentos de nivelamento a laser a cada 160 pés para garantir a retidão absoluta do alinhamento. Depois, fica mais complexo. A areia escavada era reutilizada para a construção de taludes laterais, formando diques de proteção com altura entre 10 e 16 pés ao longo das margens. Caminhões entregavam material de reforço continuamente em zonas de baixa altitude, até que a cota de projeto fosse atingida com exatidão. Em trechos onde o solo apresentava fraqueza estrutural,
os engenheiros perfuravam estacas de areia com 16 polegadas de diâmetro até profundidades de 20 a 25 pés. O equipamento gradualmente estabilizava o terreno através da mistura de cimento e argila, prevenindo deformações futuras na base do rio. À primeira vista, o trabalho no deserto ocidental egípcio lidava apenas com o calor extremo, mas na prática o maior desafio era a porosidade da areia, capaz de drenar rapidamente volumes imensos de água. Transição para o próximo nível. A impermeabilização tornou-se a fase mais crítica para o sucesso operacional do projeto Nil Delta. Primeiramente, o leito e as encostas laterais eram umedecidos e nivelados para receber uma camada de areia fina de 2 polegadas de espessura. Logo em seguida, placas de concreto com 5 polegadas de espessura eram moldadas em seções de 16 por 10 pés, separadas por juntas de dilatação específicas. Pode-se notar como os operários selavam essas juntas com betume quente para suportar as grandes oscilações térmicas do deserto, sem comprometer a estanqueidade. E isso ainda não é o limite. Instalava-se uma membrana impermeável adicional de polietileno de alta densidade sob o concreto em áreas de solo instável. Essa proteção era fixada com pinos de aço e recoberta por areia para garantir a durabilidade de longo prazo contra agentes externos. No total, mais de 124 quilômetros do canal receberam esse revestimento técnico, consolidando um dos maiores sistemas de impermeabilização de toda a África setentrional. Vê-se como a engenharia utilizou a vegetação de grama vetiver e outras plantas resistentes à seca para estabilizar os taludes finais contra a erosão eólica. O material agora se assemelha a uma fita prateada que corta o mar de areia dourada em direção ao horizonte. A temperatura cai uniformemente. O processamento posterior apenas reforçará sua qualidade e durabilidade, concluindo esta etapa e abrindo caminho para a conformação final. O fluxo fundido segue adiante pela cadeia. 20.000 metros quadrados. Essa é a área média ocupada por cada reservatório de regulação intermediário, construído logo após a estabilização das cotas de elevação do leito do canal principal. Por que a engenharia prioriza a instalação dessas bacias logo após a escavação primária? Aparentemente não é complexo apenas seguir com o canal, mas na prática, essas estruturas são fundamentais para reduzir a velocidade cinética e exercer o controle rigoroso sobre a vazão hídrica. Sem esse amortecimento, as flutuações de fluxo poderiam comprometer toda a integridade do sistema ajusante. O processo está apenas ganhando velocidade. Escavadeiras removem o solo bruto em camadas sucessivas e planejadas, moldando uma bacia ampla com taludes laterais de inclinação suave. Pode-se notar como o equipamento gradualmente remove toneladas de areia para garantir a estabilidade do terreno em condições desérticas extremas, enquanto cria uma capacidade de armazenamento vasta. Cada uma dessas áreas de reservatório equivale a quase 3 campos de futebol padrão, dimensão necessária para absorver e suavizar qualquer irregularidade no volume de água proveniente do canal principal. Nesta etapa, não termina. O fundo de todo o reservatório passa por uma compactação mecânica intensa, recebendo em seguida uma camada impermeabilizante de polietileno de alta densidade ou betume. Vê-se como o material se deita em camada uniforme sobre o solo preparado, agindo como uma barreira física contra a infiltração e o recalque do terreno. Mas isso é apenas o começo. Sobre esse revestimento protetor, grandes painéis de concreto são instalados ou moldados diretamente no local, estabelecendo uma superfície de rolamento e suporte de carga de alta durabilidade. Tudo só se complica com a necessidade de resistência à erosão de longo prazo. As juntas de cada painel de concreto são vedadas meticulosamente com selantes específicos, garantindo que o reservatório opere com confiabilidade total por décadas. Transição para o próximo nível. Estruturas de controle de entrada e saída são erguidas, permitindo a regulação milimétrica dos níveis de água e a distribuição precisa do fluxo para os canais ou tubulações que seguem o percurso. Por fim, as inclinações das bermas e dos aterros circundantes recebem reforço e acabamento final para suportar as pressões hidráulicas.
O equipamento gradualmente finaliza o revestimento, transformando o reservatório em um amortecedor hidráulico robusto que protege toda a rede de transporte de água subsequente. O fluxo agora segue adiante pela cadeia de distribuição de forma controlada. 20 metros de profundidade. Esta foi a extensão necessária para as escavações das fundações logo após a conclusão do reservatório de regulação. Por que iniciar uma escavação tão profunda em um terreno árido? À primeira vista, a superfície parece estável, mas na prática o solo arenoso do deserto exige que a base seja moldada exatamente na elevação do projeto para garantir a capacidade de carga estrutural. O processo está apenas ganhando velocidade. Vê-se como o aço de reforço denso é instalado em vãos segmentados, compondo o esqueleto que sustentará o corpo massivo de concreto. Formas e andaimes são montados integralmente para permitir a modelagem precisa de paredes, vigas e lajes de grandes dimensões. O equipamento gradualmente despeja o concreto de forma contínua através de lanças de bomba de longo alcance, distribuindo o material em camadas uniformes para criar uma estrutura monolítica. Durante a concretagem, a elevação e a planeza da superfície são monitoradas com rigor. Isso é necessário para evitar que o fluxo futuro da água cause erosões localizadas em pontos específicos. Mas isso é apenas o começo. Uma vez que o concreto atinge a resistência especificada, as formas são removidas para revelar a estrutura de controle finalizada. A próxima etapa consiste na instalação das conexões de regulação de água em cada baía de descarga. Seções de tubos de aço de grande diâmetro são içadas com precisão e alinhadas de forma coaxial, com as aberturas pré-moldadas no concreto. Pode-se notar como os flanges dos tubos são pressionados contra placas de base de aço embutidas. Tudo só se complica. Parafusos de alta resistência fixam o conjunto para assegurar a estabilidade e a estanqueidade a longo prazo. Durante o aperto, a equipe de engenharia controla o equilíbrio da força de fixação em toda a circunferência, evitando desalinhamentos ou tensões localizadas. Os especialistas inspecionam a integridade da vedação, a precisão da elevação e a direção do fluxo. Transição para o próximo nível. A barragem de regulação está agora preparada para a integração com o sistema de comportas a jusante. Na saída de distribuição de água, seções de tubos de aço são instaladas em sequência a partir da estrutura da barragem. Elas formam linhas de transporte paralelas que se estendem pelo terreno. No interior da tubulação, as juntas são totalmente soldadas ou aparafusadas, de acordo com as normas técnicas de engenharia. Vê-se como cada segmento é baixado por guindastes, enquanto a elevação e o alinhamento são ajustados milimetricamente antes da fixação temporária. Toda a extensão da tubulação passa por uma verificação final de precisão coaxial após a conclusão das conexões. O interior é limpo para a remoção de quaisquer resíduos materiais remanescentes do processo de montagem. O sistema segue para a fase de comissionamento operacional. O fluxo de trabalho atinge a prontidão estrutural para a distribuição hídrica, 3 metros de diâmetro. Esta é a dimensão máxima que as colossais tubulações de aço atingem ao formar o sistema de ramais secundários para as zonas agrícolas. Diferente dos canais abertos, esta rede foi estruturada através de linhas paralelas de dutos de aço, onde cada ramal opera como uma unidade de distribuição totalmente independente. Por que optar por diâmetros que variam de 1,5 metro a mais de 3 metros? O tamanho massivo destas estruturas permite que o fluxo de água seja transportado por longas distâncias, de forma constante, eliminando a necessidade de qualquer bombeamento auxiliar durante o trajeto. Mas isso é apenas o começo. Pode-se notar como o terreno é submetido a escavações profundas em valas paralelas de profundidade uniforme ao longo de cada rota de transporte. O equipamento gradualmente garante que as tubulações sejam posicionadas na cota exata do projeto, permitindo que o deslocamento do líquido ocorra inteiramente pela força da gravidade. À primeira vista, o posicionamento dos dutos parece simples, mas na prática, a precisão da elevação é o que determina a funcionalidade de todo o sistema. Depois fica mais complexo. Módulos de aço com dezenas de metros de comprimento
são fabricados previamente e organizados em áreas de estágio estratégicas no canteiro de obras. Vê-se como guindastes de alta capacidade baixam sequencialmente cada seção metálica para o interior das valas preparadas. Antes da união definitiva, suportes e instrumentos de medição de precisão alinham cada segmento ao longo de um eixo comum rigoroso. Esta etapa evita desalinhamentos e tensões operacionais futuras na estrutura metálica. O processo está apenas ganhando velocidade. Conexões entre as seções de tubos são executadas através de soldagem de circunferência total, utilizando arcos elétricos ou sistemas automatizados para criar cordões contínuos de 360 graus. Este método assegura a estanqueidade absoluta do sistema sob pressão. Cada junta soldada passa por inspeção visual, testes de ultrassom ou ensaios de pressão para identificar lacunas ou defeitos microscópicos que possam resultar em vazamentos. Tudo só se complica com o avanço da montagem. Lâminas e jatos de limpeza removem resíduos e escórias de soldagem do interior da tubulação antes da fase de comissionamento oficial. Uma camada de areia fina é depositada de forma homogênea ao redor do duto, criando um berço de proteção que distribui as cargas mecânicas e evita deformações por assentamentos irregulares do solo. As valas são então preenchidas em camadas sucessivas e compactadas, travando as tubulações sob as severas condições do solo desértico. Transição para o próximo nível. Uma estação de bombeamento inteligente foi erguida na extremidade amontante, próxima ao rio Nilo, para alimentar toda a rede de transporte a jusante. A estrutura conta com unidades de bombas submersíveis de alta capacidade, conectadas a tubos de sucção profundos e bacias de concreto armado. Este arranjo garante a estabilidade do fluxo mesmo diante das flutuações sazonais do nível do rio. Inversores de frequência e um sistema de controle central regulam a velocidade dos motores em tempo real, conforme a demanda. Sensores de pressão, nível e vazão enviam dados constantes para o núcleo de automação, otimizando o consumo de energia. E isso ainda não é o limite. Após anos de execução contínua através do deserto, a integração final do sistema permitiu o início imediato das operações. As comportas de controle foram abertas pela primeira vez, permitindo que a água do Nilo avançasse pela rede recém-concluída de canais e dutos metálicos. O líquido preencheu os reservatórios de regulação, atravessou as estruturas de controle e seguiu para os ramais paralelos distribuídos em direção às zonas de cultivo. Cada segmento do projeto foi monitorado durante a abertura inicial para garantir a estabilidade do fluxo em todo o conjunto. O material segue adiante pela cadeia, transformando o projeto técnico em um fluxo hídrico vital para a região. 200 mil hectares de novas terras agrícolas estão tomando forma sobre o que antes era apenas um deserto vazio e estéril. Por que esses círculos verdes surgiram repentinamente no centro de uma região árida? A princípio, a escala da transformação parece improvável para um ambiente tão hostil, mas a resposta reside na água transportada pelo rio artificial que acaba de alcançar esses perímetros. Sem essa irrigação constante, o solo seco permaneceria infértil, tornando qualquer tentativa de cultivo impossível diante das altas temperaturas locais. Pode-se notar como sistemas de irrigação por pivô central, de dimensões massivas, elevam-se acima do terreno e rotacionam lentamente em torno de um ponto fixo. O equipamento gradualmente descreve um movimento circular contínuo, assemelhando-se a ponteiros de um relógio gigante que avançam sobre a areia. A cada rotação completa, a água é absorvida de maneira uniforme pelo solo, convertendo a areia quente em campos produtivos que permitem o cultivo durante os 12 meses do ano. Mas isso é apenas o começo. Vê-se como a geometria dessas áreas verdes redefine a paisagem, servindo como prova física de que a produtividade está sendo ampliada para fortalecer a segurança alimentar regional. Paralelamente ao cultivo de grãos e vegetais, a produção de gado foi estabelecida de forma simultânea nessas terras recém-conquistadas. Lotes de deserto foram nivelados com máquinas pesadas e tiveram seu solo estabilizado e subdividido antes que qualquer estrutura fosse erguida. Depois fica mais complexo.
Estruturas de aço pré-fabricadas foram montadas em fases coordenadas, erguendo colunas estruturais e coberturas metálicas sobre pisos de concreto reforçado. Em um curto intervalo de tempo, galpões de grande escala para a pecuária tomaram forma onde antes existiam apenas dunas de areia fina. O projeto segue um modelo industrial rigoroso, no qual cada complexo integrado possui capacidade técnica para abrigar até 6.000 cabeças de gado. Tudo só se complica. O design de galpão aberto utiliza ventilação natural e sistemas de sombreamento para permitir que os rebanhos se adaptem ao clima árido e severo. A água da rede de transporte principal é ramificada especificamente para o uso pecuário, garantindo o suprimento para dessedentação, higienização e resfriamento térmico dos animais. A alimentação para o gado é produzida diretamente nos campos cultivados ao redor, estabelecendo um sistema de ciclo fechado que integra a produção agrícola e a criação animal. O processo está apenas ganhando velocidade. A carne bovina proveniente dessas fazendas é inserida diretamente na cadeia de suprimento doméstica, reduzindo a dependência de importações externas de longo curso. Essa integração logística garante um abastecimento alimentar estável para o mercado nacional, consolidando a autonomia do setor. O fluxo de produção segue adiante pela cadeia de distribuição de forma contínua. Dezenas de bilhões de dólares foram investidos para concretizar a fundação do projeto Novo Delta, consolidando a construção de um rio artificial que transporta as águas do Nilo. Por que um investimento de tamanha magnitude foi direcionado para uma região antes considerada infértil? Aparentemente, a escala financeira e os esforços logísticos parecem desproporcionais para uma obra de infraestrutura hídrica. Contudo, na prática, o valor estratégico de longo prazo que este sistema entregará ao país supera amplamente o custo de sua execução, estabelecendo uma nova fronteira econômica. Nesta etapa, não termina o desenvolvimento da região, mas sim se inicia uma transformação profunda. O equipamento gradualmente molda a paisagem, onde quase uma década de trabalho ininterrupto resultou em canais que serpenteiam o terreno árido. Pode-se notar como o fluxo hídrico agora alcança pontos onde antes apenas o solo seco predominava, permitindo que a engenharia civil cumpra sua função primordial de suporte à vida. À primeira vista, o Novo Delta assemelha-se apenas a um canal de irrigação convencional em meio ao deserto, mas na prática, ele representa a criação de um ecossistema produtivo inteiramente integrado. O processo está apenas ganhando velocidade. O projeto engloba desde a gestão de recursos hídricos e recuperação de terras até a implementação de cadeias completas de agricultura, pecuária e suprimento de alimentos. Vê-se como a infraestrutura se deita em camada uniforme sobre o território, convertendo o que era estéril em uma rede logística e produtiva funcional e autossuficiente. Tudo só se complica quando se observa a complexidade da remodelação total das cadeias de fornecimento no deserto aberto. As lâminas dos equipamentos de nivelamento e os sistemas de bombeamento operam sem parar para garantir que cada cultura e rebanho receba o suporte necessário em um ambiente antes hostil. A infraestrutura básica evoluiu para um sistema de segurança alimentar robusto que altera permanentemente a geografia econômica da nação. O material e os recursos fluem agora por esse novo leito, garantindo a estabilidade necessária para as próximas fases de expansão industrial e agrícola. O sistema de engenharia conclui esta fase de implementação, estabelecendo o fluxo constante de água para o futuro.